Olá, Feliz Natal a todos. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala da vontade de Deus em três etapas. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então devemos experimentar a plena vontade de Deus. Volto a dizer, todos oram, cantam, falam que querem fazer a vontade de Deus, mas um grupo muito pequeno é que tem a real noção do que é fazer a vontade de Deus. Eu imagino que 90% que estão cantando, orando sobre a vontade de Deus absoluta, não tem noção do que realmente é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é romper com todas as suas vontades. A vontade de Deus é romper com a vontade da carne, do sistema desse mundo. A vontade, para executar a vontade de Deus, nós temos que romper com todas as outras vontades, para executarmos apenas e tão somente a vontade de Deus. O apóstolo Paulo conclui esse texto de Romanos 12, 2, dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós possamos estar realmente voltados e envolvidos à vontade soberana de Deus. Pastor, como eu posso entender a vontade de Deus? Tem alguns princípios bíblicos, tem alguns versículos bíblicos que nos dão um norte. Por exemplo, o Salmo 143, versículo 10, ele diz: para que descobrimos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela sempre tem orientações para nós. Ela sempre tem algo a dizer para nós. Salmo 146, 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Então, um dos princípios para fazermos a vontade de Deus, sabermos a real vontade de Deus, entendermos a real vontade de Deus, está na Bíblia. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. O homem de si mesmo, a mulher de si mesmo, jamais poderá fazer a vontade de Deus na sua própria força, na sua própria capacidade, no seu próprio intelecto, na força humana, jamais. Então, por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, para que ele nos ensine a fazer a vontade de Deus. Pois ele é o nosso Deus e ele é o que nos guia pelos caminhos da sua vontade. Outro versículo aqui interessante, Isaías 46, versículo 9 e 10, o Senhor promete fazer toda a sua vontade, dizendo: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aqui está um imperativo de Deus com relação à sua vontade. Os homens, queiram ou não, os imperadores, os presidentes, os governadores dessa terra hoje, aceitem ou não, Deus executará a sua soberana vontade. Deus firmará a sua vontade sobre a terra, sobre o céu, sobre o inferno.
a soberana e eterna vontade de Deus prevalecerá sobre todos. Todos que cruzar a linha vermelha da tua vontade. Todos que cruzar a linha vermelha da sua absoluta vontade serão esmagados pela soberana vontade de Deus. Ele diz: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, quando você começa a lutar e a guerrear contra a vontade de Deus na sua vida, você entra numa rota de colisão com Deus. E essa rota, ela é perigosa. Porque eu me lembro que um dia Moisés cansou, fadigou e decidiu voltar. Disse: não quero mais mexer com esse povo, liderar esse povo, quero parar. Deus disse: se você voltar, eu te mato no meio do caminho. Deus impôs a sua soberana vontade. Vai ter momentos que Deus deixa a sua vontade pessoal fluir. Vai ter momentos que Ele permite alguns traços da nossa vontade prevalecer. Mas o dia que Ele se levanta para impor a sua soberana vontade, fica perigoso, porque no final a vontade de Deus vai prevalecer. Ela prevaleceu no céu, na terra e debaixo da terra, há tempos e tempos e tempos atrás, e vem prevalecendo. Não é hoje, não é amanhã que vai ser diferente. Então pare de lutar, pare de guerrear contra a vontade de Deus, porque você pode sair ferido dessa briga. Você vai sair um perdedor dessa briga, porque Deus não perde batalha. Um dos nomes de Deus é vitória. Quando Ele entra para valer, Ele não perde batalha. Se curva, se renda à plena vontade de Deus, que vai ser melhor para você e a sua casa. Conselho de um pastor, um pobre pastor, leitor da palavra de Deus. Daniel capítulo 4, versículo 35, o próprio rei Nabucodonosor reconheceu que Deus faz mesmo toda a sua vontade sobre a terra, no céu e debaixo da terra. Daniel 4:35, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Ou não faça isso, Deus. O Senhor não pode fazer isso. Quem tem autoridade? Quem tem força? Quem tem poder? Quem ouse a dizer isso para Deus? Isso o Senhor não pode fazer. Isso o Senhor não tem direito. Isso eu não aceito. Quem é você? Quem sou eu? Quem é o homem? Quem é os líderes da terra, os governadores da terra, os imperadores? Quem são eles para falar isso para Deus? Ninguém. E os que falar arrogantemente vão pagar um preço muito alto, porque serão abatidos até o pó, e alguns ainda lançados no inferno para sempre. A plena vontade de Deus prevalecerá. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a invocarmos a vontade divina em nossas orações, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então Jesus Cristo nos ensinou a invocar a vontade divina em nossas orações. Não tome decisões precipitadas. Você vai terminar um ano daqui 5 dias, e vamos começar um novo ano. Vem de novo os propósitos, os projetos, as falas de nossas bocas. Esse ano eu não faço mais isso, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu não vou comer isso, esse ano eu vou evangelizar, esse ano eu vou pregar, esse ano eu vou jejuar, esse ano... Meu irmão, busque a orientação de Deus e não tome nenhuma decisão
sem que Deus confirme a vontade dele para a sua vida, para a sua casa e sua família. Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus Cristo também nos ensinou a importância de fazermos a vontade de Deus. Olha o que diz Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse sim vai morar na eternidade com Deus. Então não adianta fazer 1000 coisas e desprezar a vontade de Deus. É melhor ficar sem fazer 1000 coisas e obedecer à vontade de Deus. Vamos ter mais resultados e vamos agradar mais a Deus. João capítulo 4, versículo 34, o Senhor Jesus mostra e revela para nós um dos seus cardápios preferido, quando ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, quando estava neste mundo, no corpo de carne, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus nasceu, viveu, morreu para fazer a vontade do Pai. Que eu e você possamos também ter uma fome de fazer a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus, de nos enquadrarmos na vontade de Deus. João 6, 38 e 39, Jesus Cristo ainda confirmou a sua disposição em fazer a vontade do Pai, dizendo: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, meu Pai. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Meu irmão, minha irmã, obreiro, quem estiver ouvindo essa pequena reflexão, clame, ore, busque, peça o Espírito Santo para você entender a vontade de Deus, para nós não fugirmos, sairmos da vontade de Deus, que possamos obedecer a Deus em tudo. Jesus obedeceu o Pai até a morte de cruz. A Bíblia fala para nós, na carta aos Hebreus, ele, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 10. Deixo essa palavra para nós. A vontade de Deus é mais importante do que a sua vontade, do que a vontade de muitas vozes que estão ao seu redor e ao meu redor. A vontade de Deus é melhor, é maior e ela deve ser ouvida. Nunca devemos nos conformar com este mundo e jamais fazermos a vontade desse sistema pecaminoso que se opõe a Deus. Antes devemos procurar experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você se render à vontade de Deus, pode até ter umas lutinhas a mais, mas você será mais feliz, mais abençoado, mais próspero, e o Senhor manifestará e revelará mais a glória dele a você e sua casa. Não faça como Jonas. É impossível fugir da vontade e da direção de Deus. Que você não fuja para que Deus não venha te cercar no meio do mar. Deus te abençoe.